Joia, pessoal. Então, vamos lá. Última aula para quem ainda está vivo. Agora a gente vai fazer um fechamento, uma revisãozinha dos principais aspectos, um fechamento de tudo que a gente conversou. E aí eu vou mostrar no final uns vídeos de dicas aí para vocês, tá? E umas coisas interessantes. Então, revisão aí do que a gente viu, né? Primeiro, a gente tem que classificar o paciente, né? Quando a gente chega para atender o paciente, a gente tem que fazer a observação desse paciente para conseguir classificar ele dentro dos 5 elementos, tá? É importante que a gente tenha, desde o primeiro contato, a interação energética com o nosso paciente, né? Como a gente conversou, essa interação energética é bastante importante, tanto para a gente extrair informações desse paciente, quanto para a gente poder tratá-lo de forma adequada, tá? A gente vai fazer o diagnóstico por palpação e, na sequência, a avaliação por pêndulo ou por aurímetro, para extrair aí algumas informações da biorressonância. Resultado disso, eu vou saber em que elemento o meu paciente se encaixa. Ótimo. Na sequência, pessoal, tendo o diagrama dos 5 elementos aí na mão ou na cabeça, para quem já está mais na prática aí, né? E quem não está, pode ter uma fichinha de avaliação simples, que simplesmente tenha o diagrama dos 5 elementos, para a gente distribuir os sinais clínicos em cada um dos movimentos, tá bom? Então, se o paciente apresenta, por exemplo, distúrbios hormonais, né? Aonde que eu vou colocar esse sinal clínico? Ah, vou colocar no fogo. Se o meu paciente está apresentando alterações gastrointestinais ou alimentares, aonde que eu vou colocar esses sinais clínicos? Na terra. Se o meu paciente está apresentando alterações respiratórias ou de pele, aonde que eu vou colocar esses sinais clínicos? No metal. Se o meu paciente está apresentando alterações, por exemplo, de secura em articulações ou alterações urinárias, né, referentes à água, colocar no movimento água, ou de sistema nervoso, ou de ossos, por exemplo, vou colocar na água. Se o meu paciente apresenta, por exemplo, alterações de tendões e ligamentos, onde que eu vou pôr? Na madeira, tá? Então a gente colocando, né, distribuindo todos esses sinais clínicos provenientes da anamnese do paciente, tá? Para a gente conseguir montar o diagrama dos 5 elementos dele. Depois que eu montei, coloquei todos os sinais clínicos, pessoal, eu vou ver desses sinais quais são sinais de excesso e quais são sinais de deficiência daquele elemento, tá? E uma vez que eu vejo esses sinais de excesso e deficiência, eu consigo, juntando tudo isso, ver se aquele elemento está em excesso ou em deficiência. E aí eu consigo, então, verificar qual é a dinâmica que está acontecendo de desequilíbrio nos 5 elementos. Inclusive, né, se está acontecendo excesso de dominância, tirania, invasão, coisas nesse sentido, tá? E a partir daí é que eu vou escolher, então, os meus pontos. Como é que eu escolho os pontos de tratamento? Os pontos de tratamento eu vou tonificar as deficiências, eu vou sedar os excessos, né? E para isso eu posso utilizar a regra mãe e filho, eu posso usar a regra avô e neto, né? E eu devo considerar o elemento do paciente e buscar então equilibrar todos esses movimentos, né? Todos os 5 movimentos ali, equilibrando como consequência os meridianos, tá? Além disso, pessoal, então ali a gente fez uma acupuntura focada para os 5 elementos, uma acupuntura sistêmica, pensando no paciente inteiro. Vejam, até aqui do que a gente conversou, não tem protocolo, né? Não tem protocolo. Ai, qual o protocolo para tratar a tendinite? Não, não tem protocolo, tá?
Porque eu preciso ver aquele meu paciente naquele dia, o que ele está apresentando. Ah, tem a tendinite, mas o que mais? É só a tendinite? Quem é ele? Ele é metal, ele é água, ele é fogo? Quem é ele? Tá? Pra gente montar o diagrama do paciente. Não se prendam muito a protocolos. Protocolos não fazem bem. Protocolos são coisas feitas para pessoas que não gostam de pensar, tá? E por definição, não vão ser bons. Não são tão eficazes quanto vocês pensarem em cima do paciente de vocês, tá bom? Até aqui não tem protocolo. Daqui para frente, não é protocolo, mas existem alguns pontos que são específicos para alguns problemas, né? Tem pontos mestres, tem pontos locais, tem pontos gerais, tem os pontos Shu antigos. Então, além daqueles pontos que a gente já escolheu, quando a gente montou o diagrama dos 5 elementos, pontos que eu vou sedar, pontos que eu vou tonificar para equilibrar o meu paciente como um todo, eu posso também escolher pontos específicos, pontos mestres, pontos locais, pontos gerais e pontos Shu antigos, tá? Pessoal, cada paciente de vocês vai ter uma necessidade. Uma tendinite no puro sangue inglês é diferente de uma tendinite num cavalo de passeio, que é diferente de uma tendinite num cavalo de ecoterapia. Não adianta eu querer tratar a tendinite, eu tenho que tratar o paciente. Quem vem para acupuntura não vem para tratar a tendinite, vem para tratar o paciente, tá? A tendinite ficou lá quando vocês faziam o Maxicam, né? Se fosse para fazer Maxicam, ficava lá no Maxicam, não precisava vir fazer acupuntura. Agora a gente tem que ver o paciente como um todo, tá? Eu não trato a tendinite, eu trato o paciente, eu não trato a artrite, eu trato o paciente na acupuntura, tá? Cada um tem um objetivo, cada um tem uma biomecânica, cada um tem um tipo de esforço, cada um vai ter uma taxa de recuperação, né? Então a gente tem que levar em conta essas individualidades, porque senão o tratamento não fica bom. Não fica bom, acreditem em mim. Não vai dar certo, tá? A eficácia do tratamento de vocês, que vocês focarem em tratar a incontinência urinária, a eficácia vai ser 5%, 10%. Quando vocês buscarem tratar a Chiquinha, que é a dona dessa perereca aí que tá aparecendo, aí talvez vocês consigam um bom resultado. Tá bom? Então, pensem sempre nisso, tá? Não se grudem a protocolos. Tenham alguns pontos que são importantes, né? Que eu vou mostrar, inclusive, para vocês aqui, tá? Mas não fiquem grudados em protocolos. As estratégias de tratamento, elas estão em cima da desordem, sem dúvida nenhuma, mas também estão em cima do paciente, né? Como eu estou falando aqui, a gente tem que tratar o paciente e não o problema. Estão associadas ao proprietário, porque muitas vezes o proprietário também tem uma influência bastante grande no nosso paciente, no dia a dia e até naquele problema que o paciente está expressando, né? E quem atende sabe do que eu estou falando. E também, pessoal, com relação à disponibilidade tanto de vocês quanto do próprio paciente em recebê-los, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente planeja o nosso tratamento, né? Às vezes o paciente está a 400 km de distância, 800 km de distância. Como é que a gente vai fazer? Não vai tratar? Vai, mas a gente tem que pensar em estratégias, né, diferentes. A gente pode utilizar a acupuntura como uma técnica isolada, a gente pode utilizar ela associada com fármacos, e aí é a farmacopuntura. A gente, só um adendo, a farmacopuntura, pessoal, é 1/10 da dose, tá? Para não ter ação de fármaco, porque senão não tem ação de fármaco. E aí, quando eu falo 1/10 da dose, é que o somatório de todos os pontos que você vai fazer no seu paciente, se você fizer 10 pontos, por exemplo, tem que dar 1/10 da dose.
Porque não adianta nada cada ponto ter um décimo da dose e você fazer 10 pontos, né? Ah, eu vou fazer farmacopuntura com meloxicam. Beleza. Aí eu vou usar um décimo da dose do meloxicam em cada ponto de acupuntura. E aí eu vou lá e faço 10 pontos de acupuntura. Deu a dose? Eu tô fazendo acupuntura ou tô fazendo meloxicam? Entende? Então, farmacopuntura é um décimo da dose no total, tá? Não é por ponto. Cuidado. Associação com fisioterapia, muito bom, né? E associação com outras terapias também. Muitas vezes a gente associa, né? Até com cirurgia e tudo mais. Quantas sessões? Depende, cada paciente vai ter uma resposta. E não depende do problema, depende do paciente, tá? Ah, para tratar uma tendinite, uma lombalgia, quantas sessões eu passo para o meu proprietário que vão ser necessárias? 8, 10, 12? Não sei. Às vezes uma. Se você pegar lá no âmago do negócio, às vezes com uma sessão você resolve. É possível, tá? Então, às vezes com 20 você não resolveu. Então, não sabemos, tá? Não tem como a gente passar esse tipo de previsão para vocês. Vocês avaliando o paciente lá no local é que vão conseguir ver quantas sessões são necessárias para tratar o paciente, não o problema. Qual a técnica, né? Ou quais técnicas eu vou utilizar nesse paciente, nesse dia? Não preciso usar só agulha. Vocês viram, né? Tem um monte de coisas, tem coisas inclusive que eu nem falei, que é a própria eletroacupuntura, a farmacopuntura, que são invasivas, né? Tá? E o prognóstico também vai depender de cada paciente, de cada tipo de lesão, e não só de cada tipo de lesão, de cada paciente mesmo, no sentido da palavra. Porque a gente vê pacientes com lesões minúsculas que ficam mancos, aleijados, e você vê pacientes com lesões gigantescas que não sentem dor nenhuma e voltam à sua vida esportiva naturalmente, tá? Então o prognóstico também é individual. E você não consegue na primeira sessão falar o prognóstico, dificílimo, a não ser que você conheça já aquele paciente, tá? É dificílimo para a gente responder quantas sessões e qual o prognóstico na primeira sessão se a gente não conhece o paciente. A gente vai ter que ir vendo qual vai ser a evolução dele ao longo das sessões para começar a montar uma curva, né? Extrapolada na cabeça de quantas sessões vai dar. Será que ele vai responder? Será que ele não vai? Tá? Regras gerais. Sempre há fluxo de energia de um meridiano para o seu pareado do mesmo elemento. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, o metal, sempre tem fluxo do pulmão para o intestino grosso. Né? Na terra, sempre tem fluxo do baço pâncreas para o estômago e assim por diante. Tá? O acesso deve ser realizado via pontes de fonte e conexão. Tá? Então, se a gente, por exemplo, pegar lá no Atlas, né? Essa aqui é uma foto do Atlas, tá? A gente tem, né? Pegar aí esse meridiano em marrom é o do estômago, tá? Todo meridiano tem um ponto de fonte e de conexão. O fonte é o que está aquele chuveirinho lá, que está o estômago 42, e o conexão o estômago 40, tá? Então eu consigo fazer, por exemplo, a fonte do estômago, né, com a conexão do baço pâncreas, tá? E eu passar a energia do yin para o yang, do yang para o yin, dentro de um próprio elemento. Ou ainda dentro de um nível energético. Esse aqui é o nível energético Yang Ming, tá? Então a gente sabe, né, que a nossa energia ela é feita como se a gente fosse uma cebola com cascas, né? E existem os níveis energéticos desde o mais externo, existem alguns meridianos que têm um nível energético mais externo e pareadamente, né? Então são 6 níveis energéticos. 2
2, 2, 2, 2, 2, tá? Então, eles vão ficando cada vez mais internos. Dentro do próprio nível energético, que é o Yang Ming, por exemplo, nesse caso, quem que eu tenho? Eu tenho o intestino grosso e o estômago, dentro do mesmo nível energético. Então, eu consigo fazer também translado de energia do intestino grosso para o estômago, do estômago para o intestino grosso, nesse Yang Ming, que é o nível energético bem externo, tá? Que a gente tem bastante acesso. Se ambos meridianos já se encontram balanceados, mas os sintomas persistem, examinar o elemento mãe. Em seguida, examinar o filho. Estimular a mãe, sedar o filho. Regrinhas de 5 elementos, só lembrando, né? Caso não haja reatividade nos elementos mãe e filho, utilizar o ciclo de controle, que aí é a vovó, né? Aplicar os ciclos de criação e destruição. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma tabela que eu vou deixar para vocês. Para quem não tem esse atlas maravilhoso aí que eu mostrei a foto para vocês, eu vou voltar lá na foto que vocês vão ver. Quando eu falo, por exemplo, eu quero fazer terra na terra, terra no metal, água na água, lá, 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 lá. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui nesse atlas, o estômago, ele tem... Vocês estão vendo aí, estômago 45, uma espadinha, quer dizer que é metal. Estômago 44, um riozinho, é água. Estômago 43, uma arvrinha, que é a madeira. 42, uma fontinha, que é a fonte. 41 é o fogo, 40 é a conexão. E o 36 é a terra, lá em cima, tá? Então, pessoal, que acontece? Eu quero fazer, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu quero controlar o estômago, tá? Eu quero fazer, por exemplo, a madeira, né? A madeira na terra. Madeira na terra, tá? Dentro do meridiano do estômago, que é a víscera, né? É o fu da terra. Então, o que eu vou fazer? A madeira na terra. A madeira, quem que é? Cadê a madeira? 43, olha lá, estômago 43 dentro do meridiano do estômago. Madeira na terra, tá? Madeira na terra. Eu tô controlando, tô fazendo um ponto de sedação, né? E se eu fosse associar ainda, por exemplo, a cromo, eu quero fazer madeira na terra, eu vou botar o verde lá, tá? Tô controlando, então eu faria o estômago 43 no verde, tá? Então eu tô controlando, eu tô botando a madeira na terra, eu tô sedando a terra, tô sedando esse estômago, sei lá se tá com gastrite, alguma coisa, tá? Entendeu? Beleza. Então, para vocês entenderem isso daí, para quem não tem o Atlas, tá aí, ó, madeira na terra, terra na madeira, ó, no yin, no zang, no fu, tá? Tá tudo aí ó lá, o estômago 43, ó, lá embaixo. Estômago, lá no yang, né? Estômago 43, madeira no estômago, tá? Pronto. Aí, ó, os níveis energéticos, a casca de cebola que eu falei para vocês, né? Condições agudas refletem desbalanço energético de Yang, condições crônicas do Yin, tá? Então, por exemplo, né, aquela prancha lá tava do Yang Min, que era o estômago e o intestino grosso. É essa casca de cebola aí, tá? E aí a gente tem, né, o Yang Min, o Tai Yang, o Shao Yang, então vai adentrando, né, e depois vai saindo de novo, tá? De acordo com o ritmo circadiano aí da energia ao longo do dia, né? Ao se realizar uma palpação diagnóstica, se ambos meridianos do elemento estiverem sensíveis, deve-se considerar o de maior sensibilidade. Examinar estruturas anatômicas no trajeto dos meridianos. Então, regras de tratamento. Quando a gente mexe com o cavalo, pessoal, eu não diria que é mandatório, mas é. A gente diz que é recomendável, mas na verdade é mandatório. Tem que começar pelo Ting, porque a resposta do animal, quando a gente começa pelo Ting, é 5 vezes melhor do que quando a gente não faz Ting ou não começa pelo Ting. O cavalo é impressionante, tá? Tem que começar pelo Ting.
E aí tá o diagrama de Ting para vocês, para já dar aquela desbloqueada, tá? No Qi, no Shui, nos canais energéticos, né, que a gente tá avaliando ali que vale a pena desbloquear, tá? E muitas vezes a gente resolve só com Ting, não precisa nem agulhar o resto. Pontos mestres, a gente pode utilizar também. Então, tem aí a regrinha de pontos mestres para vocês, ó, pulmão 7, cabeça e pescoço, IG4, face e boca, ID9, torácicos, pericárdio 6, tórax e abdômen epigástrico, estômago 36, abdômen e trato gastrointestinal, bexiga 40, lombar, sacro e coxal, 54, membro pélvico, baço pâncreas 6, abdômen hipogástrico e pelve, VB30 garupa e VG2 ataxia, tá? São pontos mestres. Tem de influência, que são importantíssimos também. Então, a gente usa, ou se usa, com certeza, importantíssimo, tá? Isso aí é para tirar foto e deixar no celular. Tem os pontos gerais, né? Estômago 36, G10, bairro e tonificação, bexiga 40, 54, VC8, membros pélvicos, IG4, pulmão 7, torácico, VG20, sistema nervoso central, o VG26, que é a ressuscitação, e o VG2, paresia de membros pélvicos. A gente pode fazer pontos locais em cima dos meridianos em função da lesão e pontos distantes também, tá? Então vamos supor, eu quero tratar lá na cervical, tá? Quero tratar a cervical, mas ele tá com muita dor na cervical, não quero acessar lá, ele não tá deixando nem chegar perto da cervical. Posso, por exemplo, fazer um triplo aquecedor, que o meridiano passa por cima da coluna cervical? Posso fazer o intestino delgado, que você passa ali perto? Pode. Então, tá? 5 movimentos que a gente já falou, pontos fontes que a gente já falou, pontos específicos para os sinais clínicos que a gente já falou e os pontos Shu antigos, que a gente não pode esquecer. Então, esses pontos Shu antigos, pessoal, o que é? A gente tem uma comparação, né, entre o meridiano de acupuntura e um fluxo de água, né? Sendo que quanto mais distal o ponto, mais superficial é o canal energético, né? E conforme ele vai entrando, ele vai se tornando proximal, esse meridiano energético ele vai se aprofundando, tá? Então a gente tem os pontos nascente, manancial, riacho, rio, né? E o mar, tá? Então aí, ó, tem a tabelinha também para vocês, tá? Quem que é o Ting, quem que é o manancial, riacho, rio e mar. De cada um dos pontos para a gente acessar esses pontos aí em função da profundidade de cada meridiano, tá? E sem dúvida nenhuma os Ting são aí muito poderosos, porque são os mais superficiais, né? Tá? Tá aí guardadinho para vocês também. Canais, né, seguindo a regrinha de Shu antigo também, pontos de tonificação e de sedação, tá? De cada um dos meridianos. Então, para vocês terem guardados também, é bem legal ter essa tabelinha guardada, tá bom? Quando precisar tonificar, você dá o meridiano seguindo a regra dos Shu antigos. Pode seguir, não tem problema. Técnica de tratamento, cuidado, hein? Olha lá. Os bichos dão coice, dão manotada, dão cabeçada, que dói também, e mordem. Então, segurança em primeiro lugar a sua. Então, segurança. Em primeiro lugar a sua. Em segundo lugar a do cavalo. Em terceiro lugar a de quem está em volta. Tá? Então, guarda sempre essa ordem. Segurança. Primeiro a minha, depois a do cavalo e depois a quem está em volta. Quem está em volta que se vire. Sempre contenção adequada e técnica adequada que a gente vai conversar. Cuidado. Aqui, né, uma fotinho de anatomia mostrando a quantidade de recesso sinovial em azulzinho aí para vocês. Tendão e ligamento, isso que tá só do boleto para baixo. Ainda tem um monte para cima aí, tá?
Não bota agulha aí que vai dar BO. Não bota. Nem de acupuntura. Ah, mas é subcutânea. Não bota. Vai dar BO. Vou passar um vídeo aí para vocês a respeito da prática, né? Que eu tinha prometido umas dicas aí práticas de como fazer alguns pontos, tá? Vamos lá. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer os tingues primeiro. Então a gente sempre começa a acupuntura de equinos fazendo os tingues. Vou com uma agulha 25/8 hipodérmica. Vou primeiro mostrar para vocês tingue nas mãos e depois o tingue nos pés, tá? Então, nós vamos fazer aqui o tingue nas mãos. A posição de segurança, pessoal, para a gente fazer é sempre puxar as mãos à frente, tá? Então, a gente escolhe o tingue que a gente quer fazer, tá bom? No caso é o intestino delgado, está sempre posicionado, né, na coroa do casco. Eu vou posicionar o meu dedo aqui, limitando o bisel da agulha, e é só essa pontinha aqui que vai entrar, tá? Nada mais do que isso. E eu vou dar um piquezinho só, tá? E aí vê, mesmo que o animal tiver algum tipo de reação, a reação que ele tem não tem perigo de machucar a gente, tá? E na sequência a gente vê que já escorre a gotinha de sangue lá, certo? Sempre tem uma mosca para indicar a gota de sangue, né? É parecido, e a gente também tem que ter a posição de segurança, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o pé. Agora nós vamos fazer um tingue na frente sempre. Vesícula biliar. É a posição de segurança. Limita a ponta da agulha, posiciona e pica. Agora ele nem reagiu, então dá até tempo de esperar para ver. Olha lá, já tá vindo a gotinha de sangue. É muito rápido, tá? Pronto. Tá feito. Um tingue na mão e um tingue nos pés. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer os tingues primeiro. Então a gente sempre... Opa, foi de novo. Tá, aí agora eu vou falar para vocês sobre alguns pontos, né? A técnica de agulhamento, tá? Dá uma olhada aí, vamos ver. Com relação aos pontos que a gente vai utilizar nele, a gente pode tanto utilizar a agulha de acupuntura. Então aqui a gente tem 30-30, tá? Que é uma agulha que dá para utilizar bem, a gente consegue adentrar bem. Lembrando que, como eu falei na aula teórica, né, a gente nunca vai utilizar a agulha nos pontos distais ao carpo e ao tarso, tá? Ou a gente pode utilizar a hipodérmica, e aqui a gente tem 25/8. O que vai dizer se a gente vai utilizar um tipo ou outro de agulha? Algumas regiões a gente não vai conseguir entrar com a agulha de acupuntura, tá? Então, por exemplo, vamos tentar entrar aqui no bairro I com a agulha de acupuntura. E vamos ver se a pele dele permite, tá? Se não permitir, a gente entra com a hipodérmica. Ó, entrou, tá? Normalmente, sem problema nenhum. Quando o ponto entra com a agulha de acupuntura, eu dou preferência para a agulha de acupuntura, porque ela é mais delicada, tá? Vamos tentar o bexiga 54, vamos ver se entra? Vamos ver aqui. Bexiga 54 é um ponto que geralmente não entra, tá? Vou fazer de propósito para ver. Só porque eu falei. Entrou, tá? Mas e se não entrasse? Bom, se não entrasse, a gente podia utilizar a hipodérmica ao invés da agulha de acupuntura, tá? Vamos fazer um bexiga 23 nele?
fazer um IG10 para tonificação geral. O estômago 36 é um ponto que geralmente eu não vou com a hipodérmica, tá? Que eu não vou com a agulha de acupuntura, perdão. Entra, tá? A pele e a musculatura permitem, mas é um ponto que não dá pra gente ficar, porque a agulha de acupuntura, ela demora mais para entrar, né? Vocês veem que a gente tem que ter uma inserção mais lenta, né? Diferente da hipodérmica, que a gente vai lá e bate, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o estômago 36, eu pego a hipodérmica, não dá para eu ficar lá, né, no pé do cavalo, moscando, né, para fazer o estômago 36, e geralmente é um ponto dolorido, tá? Então, dá um passinho para frente, por favor, só para ele apoiar bem esse pé. Então, a gente localiza bem, né, no corpo do tibial cranial e coloca, tá? Não dá pra ficar lá, né, posicionando a agulha lentamente, tá bom? Então, mais ou menos isso daí. Tá. Aí, pessoal, é isso daí então, tá? Agora eu separei 2 vídeos rapidamente para vocês verem o efeito da acupuntura. Esse primeiro vídeo, olha só que legal. Dá uma olhada, dá uma guardada aí no padrão de temperatura que tá esse cavalo agora. Tá vendo que as costas estão amarelinhas, a garupa tá amarelinha, né? O vídeo tem 20 minutos, então eu vou passar para frente para vocês verem. Eu tô agulhando, tá? Aí Jesus travou. Vou dar um play aqui, vamos ver se ele retoma a vida. Ó, eu tô agulhando. Já viram que já começou a aumentar a temperatura na garupa? Olha lá. Olha a temperatura na garupa. Estamos com 5 minutos. Olha lá a garupa já. Pegando fogo, né? 7 minutos. Passei um pouquinho mais pra frente, vamos ver. Ainda não. Eu vou dar aquela descansada ali. Passar um pouquinho mais. Ele não tá carregando. Ah, agora carregou. 12 minutos. Ó, com 15 minutos, olha a garupa já. A cor que tá, e aqui, pessoal, vai fechar isso aqui, ó, tá? Vai observando aí. Nós estamos embaixo do tronco, tá? Não tem sol, não tem nada, não. Nós estamos no tronco, no coberto. Tanto que vocês estão vendo que o contraste do lado aqui tá preto, né? Nós estamos num ambiente frio, razoavelmente frio. Olha aqui, ó. Ó, com 18 minutos, olha como é que tá esse paciente, ó. Olha como aumentou a perfusão, né? Muito parecido com aquele vídeo daquela mulher que o cara agulha a mão, não sei se vocês já viram, né? Ela tá na almofada ali, o cara agulha a mão. Aí eu fui mostrar ali, eu olhei na termografia, fui mostrar, falei pro pessoal, ó, tá juntando aqui toda a temperatura. Olha lá, pessoal, olha, dá uma olhada nisso, que legal, tá? Então não resta mais dúvida, né? Esquentou a beça, né? Com 20 minutos aí, o cavalo tá pegando fogo, literalmente, tá? Com a acupuntura. Bom, aí eu quero mostrar esse outro vídeo aqui para vocês do ozônio. Então, eu vou começar pelos tings,
Vocês vão ver, a gravação não tá tão legal, que a outra ficou de longe, dá pra ver bem essa daqui. Quem tava gravando ficou mais preocupado em me gravar do que gravar o cavalo. Mas vocês estão vendo que ele tá meio geladão, né? Ó, tá verde, amarelo, né? Tá geladão ali, tá? Tô fazendo os tingues, né? Fiz os tingues e agora eu vou começar a colocar as agulhas, vocês vão ver. Vamos lá. Não fiquem zonzos, sem vomitar, por favor. Então, botei o bairruí. Ó, botei o bairruí, já tinha botado os tingues, né? Já tinha feito os tingues. A gente já começa a ver, ó, que a garupa já tá diferente, né? Deixa eu afastar. Ó, cadê o verde que tinha aqui? Ó, praticamente sumindo, né? Olha essa garupa quente, a beça. Vou acelerar um pouco aqui, pessoal. Ó. Esse vídeo é menor, então acho que ele não vai travar. Tá vendo? Ó lá. Olha a frente aqui como começou a esquentar e olha aqui como começou a esquentar também. Agora vai começar a esquentar para valer. Ó. Estão vendo como tá bem mais quente, né? 4 minutos. Olha lá, ó. Ó. 5 minutos. Olha aqui. Vários pontos vermelhos, né? Aquele verdão sumiu. Aqui a garupa bem quente. Tá? E aí, eu quero que vocês vejam o seguinte. Eu vou chegar com ozônio aí. Olha como é que tá isso aqui, né? Pegando fogo. Deixa eu ver se eu já... Eu acho que eu fui buscar o ozônio. Eu quero que vocês vejam o que acontece com a temperatura a hora que eu aplico o ozônio nos pontos de acupuntura. Ele tá quentão aí, né? Vou deixar aí rodar um pouco. Ó, tô chegando com o ozônio, ó. Quer ver uma coisa? Ó a seringuinha lá. Ó, tá vendo que tá quente o bagulho, né? Ó, apliquei acho que 5 ml em cada ponto. Acho que eu vou aplicar, tá? 5 ml de ozônio com 20 de concentração. Olha só o que acontece com a temperatura. Fiquem de olho. Aquele vermelhão, eu fiz um ponto só. Aquele vermelhão já não, né, já não tá tanto. Vamos ver. Cliquei no bairruí. Olha a hora que põe no bairruí, pessoal. Ó, ó, verde. Cadê aquele vermelhão bonito da acupuntura? Cadê? Olha só, tá? Então, o que eu quero alertar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Olha lá, né? Eu quero alertar o seguinte. Tenham sempre em mente o objetivo de vocês, tá? O objetivo é expelir calor, o objetivo é esquentar. Qual que é o objetivo, né? Porque aqui no meu caso o objetivo era esquentar. Aí eu fui lá e fiz o ozônio e esfriou tudo de novo, tá? Na mesma sessão. Então prestem atenção nisso. Não tô falando que não é pra fazer ozônio, vocês sabem que eu gosto do ozônio, adoro. Tá? Mas talvez junto na mesma sessão, dependendo do seu objetivo com aquele animal, não seja interessante, tá? Prestem atenção nisso. E aí, para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui 3 artiguinhos para vocês
bem interessantes. Esse primeiro artigo é do professor Pedro Michelotto. E eles fizeram um artigo muito legal de diagnóstico de dor em joelho, doenças, né, de joelho, doenças articulares, com pontos de acupuntura. E eles descobriram pontos aí diferentes do que o que a gente está acostumado, tá? Porque joelho a gente geralmente tá lá embaixo, né? Bexiga 30, 31, 32 para fazer diagnóstico, né, de pontos de dor de joelho. E eles perceberam pontos bem ali em torno do bexiga 20, 21, VB 27, também bastante reativos, tá? Baço pâncreas 13. Então são pontos novos aí que vão nos ajudar, né, com embasamento científico, a diagnosticar dor de joelho. Olha que legal, tá? Deem uma lida nesse artigo, está disponível para vocês. Esse outro artigo, eu quero que vocês façam uma análise dele, tá? Então, é a estimulação de meridianos da bexiga com prostaglandina F2-alfa para tratamento de lombalgia em cavalos atletas. O trabalho do Egito. Eu realmente gostaria que vocês lessem esse trabalho e respondessem essas questões aí, tá? Sobre a adequabilidade do critério de seleção dos animais, a escolha do fármaco para esse tratamento, a escolha dos pontos de acupuntura, e quando eu falo escolha do fármaco, inclui dose, tá? Escolha dos pontos de acupuntura, metodologia de avaliação e cumprimento dos objetivos iniciais, que era a avaliação de lombalgia, tá? E finalmente eu coloquei para vocês também um artigo para vocês lerem sobre laser acupuntura, uma revisão sistemática muito legal do Baxter. O David Baxter é um papa aí na parte de laser, tá? E ele fez essa revisão sistemática de laser em ponto de acupuntura, justamente para vocês verem com relação às doses, tá? Então, deem uma lida aí para vocês ficarem seguros com relação às doses e a aplicação de pontos, tá bom? Pessoal, muito obrigada por essa série de aulas. Eu espero que eu tenha contribuído para a profissão de vocês e para o aprendizado e espero que a gente se veja muito em breve. Um grande beijo e felicidades!